Tinha chegado alguém aí? Deixa eu ver. Não sei. A Lucélia está perguntando que ano e mês. Lucélia, é o ano de 61, mês de maio. A comunicação que nós começamos já semana passada é a comunicação do Dr. Glass, está lá no Palestras Familiares de Além Túmulo. Só para a gente relembrar, né, esse comecinho dessa comunicação, essa comunicação é fantástica, gente. Vocês vão ver onde vai parar isso aqui hoje, é muito legal. Mas o Dr. Glass começa lá, ele foi evocado 3 meses depois do desencarne dele, né? Ele passou por uma doença muito dolorosa e longa. Ele vai falar no começo da evocação que ele reconhece que essa doença dele ela tem uma causa totalmente moral, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que ela era uma expiação, né? Então ele estava ali espiando, provavelmente isso daí, quando ele fala que essa causa era moral da doença, né? Ele era espírita, então Kardec pergunta para ele se isso tinha ajudado ele no momento do despertar, e ele diz que sim, que ele já tinha consciência da vida futura. Como ele estava passando por esse processo longo de adoecimento, ele teve um tempo, né, para se preparar para o desencarne, e aí ele teve uma perturbação mais curta, né? Foi curto o período de perturbação espiritual dele. E foi interessante que ele vai falar que, mesmo tendo sido curto, no momento em que ele desencarna, ele ainda tinha os pensamentos e os sentimentos acoplados no planeta Terra, ainda na matéria. E isso fez com que ele demorasse um pouco para ir enxergando os espíritos que estavam recebendo ele ali na pátria espiritual. Né? Então vejam que mesmo um espírito preparado, ele tem esse tempo, né, para ele poder ali identificar aqueles que estão para recebê-lo ali. Mas a perturbação dele foi curta, né? E aí ele já se despertou e estava pronto aí 3 meses depois para fazer essa comunicação. E a certa altura ali, Kardec vai perguntar para ele se ele podia ver os familiares, né, o pai e a irmã, o pai e a filha dele, parece, na casa deles, e ele falou que podia ver sem problemas e que estava vendo, inclusive, o que eles estavam fazendo ali na casa deles. Kardec faz uma observação, então, falando que isso demonstra o grau de elevação desse espírito, porque se fosse um espírito inferior, ele não conseguiria ter esse alcance, né, de visão ali para poder ver o que os familiares estavam fazendo. Então ele vai fazer essa pontuação ali, e depois ele entra perguntando para esse espírito, aí já buscando um avanço na comunicação, para questões mais técnicas, ele vai perguntar para esse espírito como ele enxergava o seu perispírito e o seu espírito, e aí o espírito esclarece que o perispírito era algo material, fluídico, que podia ser visto, e que o espírito ele não tinha como definir o espírito, né? que é o absoluto, é o inexplicável. Então ele vai falar que existe, ele percebe essa diferença, mas ele não consegue explicar o que é o espírito. E aí a próxima pergunta que Kardec faz é com relação à sede do pensamento, se o pensamento estava no perispírito ou no espírito, vocês vão se lembrar, né? E o espírito do Dr. Glass vai explicar para nós, ali com todos os detalhes, que o pensamento Te está no interromper só um espírito. pouquinho, Mário. A semana passada eu não participei. Qual foi a decisão aí? Onde que está o pensamento? No espírito. Então não estava errado. No espírito. Ele deixa muito claro, viu, Marlene, aqui. Eu te disse que você não estava aqui conosco. Mas ele deixa muito claro, Marlene, que o pensamento está no espírito, que o perispírito é apenas algo material, né, e que todo o pensar, tudo isso vem no perispírito ali. A pergunta número 13, ó, ele fala assim, ó, credes que a faculdade de pensar reside no perispírito? Essa é a pergunta de Kardec, extremamente direta. E aí o espírito responde, numa palavra, que a alma e o perispírito são só a mesma coisa? Não, essa é a pergunta ainda. Deixa eu fazer de novo aqui, que ficou ruim, ó. Credes que a faculdade de pensar reside no perispírito? Numa palavra, que a alma e o perispírito são uma só e a mesma coisa? E aí o espírito responde, é absolutamente como se perguntasseis se o pensamento reside no vosso corpo. Um se vê, o outro se sente e se concebe. Então, você perguntar se o pensamento está no perispírito é a mesma coisa que você perguntar se o pensamento está no seu corpo. É uma visão materialista. Né? Seria a mesma coisa da gente entender que o nosso pensamento vem do cérebro. O perispírito nada mais é do que o nosso
um outro corpo, o corpo espiritual ali. Então é matéria, ele deixa bem claro aqui, né? E então nós terminamos aqui nesse ponto aqui, que é a pergunta de número 14. Né? Então, quem não estava aqui, além da Marleninha, não me lembro, parece que a Tati não estava, o Vitor, mas tá ficando gravado lá, se quiser resgatar depois também para dar uma olhadinha lá no estudo. Essa comunicação é muito legal. Então, nós vamos começar aqui agora desde a pergunta número 15. Essa foi Kardec mesmo que estava fazendo, gente. A gente vai descobrir já já. E tem algumas que a gente não sabe, né? Se a evocação foi feita por Kardec mesmo ou foi por outra pessoa. Mas essa aqui a gente já sabe. Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu colocar, a hora que vocês estiverem vendo aí. Soraya, você faz a leitura para nós, por favor? Faço sim. Teríeis a bondade de precisar Só um segundo, lugar... deixa eu ver quem está chegando. Só um minutinho, por favor. Tá. A dona Dilma que está tentando entrar, mas ela não está conseguindo. Depois ela fica doidinha. Vamos lá. Teríeis a bondade de precisar o lugar onde estáis aqui? Opa, peraí, vamos ver se a gente recebe ela. Desculpa, Soraya. Imagina, tá tudo bem. Não estou achando ela Cadê aqui. a dona Dilma? Ela não está conseguindo. Ela deve estar tentando, mas não está conseguindo. Só um minutinho, vê se ela volta aqui. Aí ela, ó. Opa, agora sim. Aí, agora sim. Olá, dona Dilma. Bem-vinda com a gente aí. Agora vamos. A vossa esquerda e a direita Começa de novo, por favor. Começo. É bem importante. Teríeis a bondade de precisar o lugar onde estáis aqui? A vossa esquerda e a direita do médium. Nota. O senhor Allan Kardec senta-se no lugar indicado pelo espírito. Fostes obrigado a deixar o vosso lugar para nos ceder? Absolutamente. Nós passamos através de tudo, como tudo passa através de nós. É o corpo espiritual. Assim, estou mergulhado em vós? Sim. Por que não vos sinto? Porque os fluidos que compõem o perispírito são muito etéreos, não suficientemente materiais para vós. Mas pela prece, pela vontade, numa palavra, pela fé, os fluidos podem tornar-se mais ponderáveis e materiais, e mesmo afetar o tato, o que acontece nas manifestações físicas e a conclusão deste mistério. Observação. Suponhamos que um raio luminoso, penetrando num quarto escuro, pudesse atravessá-lo, nele mergulhar, sem lhe alterar a forma nem a natureza. Embora esse raio seja uma espécie de matéria, é tão sutil que não constitui obstáculo à passagem da matéria mais compacta. Dá-se o mesmo com uma coluna de fumaça ou de vapor que igualmente pode se atravessar sem dificuldade. Apenas como o vapor tem mais densidade, produzirá no corpo uma impressão que a luz não produz. Muito bom. Olha só que bacana que aconteceu aí, né? Vamos entender direitinho, porque eu li a primeira vez e falei, pô, o que está acontecendo aqui, né? E aí, depois que eu fui ler com atenção, que eu percebi. O que acontece ali? Kardec pergunta para o espírito onde é que ele estava, né? E o espírito disse, ó, a vossa esquerda, a direita do médium. O que Kardec fez? Kardec foi lá e ocupou o espaço que o espírito estava, né? Então ele foi lá e passou ali, ele sentou-se, olha lá, Allan Kardec senta-se no lugar indicado pelo espírito. Então o espírito falou, ó, eu estou aqui do lado, ele vai lá e sentou no lugar do espírito, né? E aí ele vai começar a fazer as perguntas que são interessantes. Ele vai perguntar para o espírito, você foi obrigado a deixar o lugar aqui que você estava quando eu sentei? Né? Então é como se Kardec estivesse sentado no colo dele, né? Vamos supor que o espírito estivesse sentado ali, ele chegou e sentou em cima, né? Sentou no colo, né? E aí o espírito disse lá, não, absolutamente, né? Nós passamos através de tudo, né? Tudo passa através de nós. É o corpo espiritual. Então o espírito já demonstra ali para ele que não, você sentou aqui, não mudou nada, né? Eu continuo aqui onde eu estou, porque não vai se misturar esse tipo de matéria, são matérias diferentes. Né? Então é isso que o espírito está colocando aqui. E era isso que Kardec queria saber quando ele fez esse estudo. Eu falei, Mara, aqui para o Tonho, mas Kardec foi atrevido, né? Ele era danado. Ele era danado. Agora você imagina, né, a situação, vamos pensar nessa reunião, né? Como ele fazia. É que era de uma seriedade absurda, né? Era uma coisa assim, extremamente bem intencionada, científica, né? E que as pessoas já não deviam mais
nem se estranhar, nem estranhar esse tipo de coisa, né? Porque ele fazia isso para colocar a prova mesmo. E ele não estava colocando só a prova o espírito, estava colocando o médium, estava colocando todo mundo que estava ali. Então ele tinha esses comportamentos, às vezes perguntas inusitadas assim, mas esse comportamento eu achei muito interessante, dele ir lá e sentar, né? Porque ele não queria só perguntar para o espírito o que aconteceria, né? Ele queria testar, ele já tinha perguntado para outros espíritos, ele já sabia, né, o que era, o que não era. Ele estava aí agora testando. A Kardec tinha muito isso, né? A gente viu no nosso estudo do Livro dos Espíritos, lá quando a gente estava ainda ao vivo, lá no Luz e Amor, que a gente ficava comparando, né? Kardec perguntava a mesma coisa 3, 4 vezes, de maneira diferente. Ele perguntava de um jeito, daí a pouco ele perguntava de outro, daí a pouco ele perguntava de outro, que é justamente para vir checando essas informações. Até a questão do entendimento, né? Porque às vezes a mesmo acontece conosco. Às vezes a gente faz uma pergunta para a pessoa, ela responde, e você depois faz a mesma pergunta de outro jeito, ela responde de outro jeito. Porque às vezes tem um entendimento, né? Eu entendi de outra maneira. Do mesmo jeito que a gente às vezes lê aqui e tem que voltar para poder entender o que está acontecendo, né? Esse trecho, a primeira vez que eu li, eu falei, mas o que aconteceu aqui? Depois que eu fui perceber que Kardec se levantou e sentou na cadeira que o espírito disse que estava, né? Mas aí o espírito, retomando aqui, ele vai falar que ele não se mistura, né? Essas duas situações, né? A Lucélia está perguntando ali se um espírito está mais materializado. Olha lá, pergunta interessante. O espírito está mais apegado à matéria, perde essa sutileza material. Eu não sei se você está. É a questão do entendimento, né? Eu não sei se você está falando assim, se ele tivesse mais materializado, não poderia acontecer isso, mas não é o caso. Né? A gente vai ver aqui agora. Morreu, você está em espírito, perispírito. Então você não vai chocar um com o outro. Aí independe do grau de materialidade do espírito, do grau de apego dele à matéria e tal. Vocês vão me corrigindo aí, ou discordando, se não concordar com o que eu estou falando. Eu acho que é isso mesmo, Mário, que você está explicando. Né? É um outro fator que vai fazer com que ele fique materializado e aí possa haver o conflito, mas não é esse. Né? Tá? Não tem a ver com o grau de elevação do espírito. Né? Tem a ver depois com outra coisa, que é a pergunta que ele vai fazer agora aqui. Ó. Então, ele vai perguntar lá, na 17, assim está mergulhado em vós? Estou mergulhado em vós? Ele diz sim. Né? Eu estava aqui, você veio, sentou aqui, você está mergulhado. Ou seja, nós estamos ocupando mais ou menos o mesmo espaço. É difícil para nós, porque o espaço que a gente imagina, né, que você não consegue ocupar o mesmo espaço que outro corpo. Isso é física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Né? Mas aqui são 2 corpos diferentes. Né? O que ele vai falar, o corpo espiritual e o corpo material. Por isso que ele pode mergulhar, né? Ele mergulha nele ali sem nenhum tipo de comprometimento. E aí, cara, continua, né? Ele quer explorar esse tema. Ó, por que não vos sinto? Então, por que ele não sente o espírito? E aí ele vai responder, porque os fluidos que compõem o perispírito são muito etéreos, não suficientemente materiais para vós. Então, esses fluidos do perispírito, eles não são, a não ser que haja a questão da mediunidade, da afinidade mediúnica ou do processo de materialização do perispírito, que vai torná-lo denso, em condições normais, nós não vamos sentir esse perispírito. Nós não vamos sentir. Aí acontece que se a gente for extrapolar um pouco, Kardec já sabia disso, porque a gente está cercado por uma multidão de espíritos, e a não ser em situações muito especiais, né, dessa conexão mediúnica, a gente não fica sentindo os espíritos o tempo inteiro. Né? Eu, por exemplo, que não tenho mediunidade ostensiva, eu nunca percebo espírito nenhum do meu lado. Né? Já quem é médium já pode perceber essas influências. Chega um, chega outro, você percebe. Eu não percebo. Então eu estou mergulhado aqui, deve ter um monte de espírito aqui comigo agora, né, de todas as naturezas, e aí eu não estou percebendo eles aqui, é o que ele está dizendo ali. E é interessante que aí ele começa a falar nessa questão da materialidade. Ó. Ele fala, né, que os fluidos são diferentes, aí ele conclui assim, ó, mas pela prece, pela vontade, numa palavra, pela fé, os fluidos podem tornar-se mais ponderáveis e materiais, e mesmo afetar o tato, que é o que acontece nas manifestações físicas. Então, veja só, pela vontade, o espírito pode mudar a natureza do seu perispírito, né? E aí nós sabemos que ele precisa de condições fluídicas apropriadas, ele precisa aí de médiums, de efeitos físicos para poder utilizar desses fluidos,
para poder materializar o seu perispírito, e aí ele passa a ser sensível ao tato. Então, se fosse um espírito materializado, teria sido diferente. Então, se fosse uma aparição e Kardec estivesse sentado em cima da aparição ali, teria sido diferente a sensação. Né? Porque ele fala aqui, ó, você poderia até ter sentido o tato, poderia afetar o tato, que é o que acontecia quando materializavam aquelas mãos, né? O senhor Rome, que Kardec falou várias vezes sobre ele na Revista Espírita, ele era um médium de efeitos físicos muito potente, e ele muitas vezes materializavam mãos nas reuniões dele, e as pessoas punham a mão, pegavam, essa mão beliscava os assistentes ali da reunião, né? Então, quer dizer, ela afeta esse tato. Então, se tangibiliza e é para nós como se matéria fosse. Né? Então, e ele vai falar aqui que isso se dá pela fé, né? E a gente fala pela fé, pela vontade, né? Pelo pensamento do espírito, que ele vai usar esses fluidos todos aí. Então, quando ele fala nessa fé aí, vai ser esse pensamento, essa vontade, né? Esse pensamento somado com a vontade que vai dar essa fé e que vai dar essa força para poder fazer essa modificação da constituição do perispírito, de modo até a afetar o tato. Né? E aí Kardec faz uma observação aqui, falando lá, suponhamos que se fosse um raio luminoso num quarto escuro. Então tem um raio luminoso no quarto escuro, o raio está aqui, eu estou vendo o raio, mas eu posso passar por ele. Né? Se eu passar a mão, eu vou vendo a mão ali, né? Não vai misturar as duas coisas. Né? O raio está aqui, eu passo a mão, eu vejo que está mudando alguma coisa ali, mas eu não estou sentindo nada. Então ele dá esse exemplo, e depois ele dá o exemplo de uma cortina de fumaça, né? De uma coluna de fumaça, que você também passa a mão por ela, passa por ela, e você não tem barreira nenhuma ali. É como se você se misturasse nela. Então vamos pensar uma coluna de fumaça. Tem uma coluna de fumaça aqui, e eu entro e fico no meio dela. O que vai acontecer? Eu me misturo com ela. Né? A fumaça vai continuar passando, ela vai se espalhar, e eu achei um exemplo muito interessante do que o Espírito falou. Não pensei, eu estou aqui, aí ele veio, sentou aqui, é a mesma coisa, né? Ele que moldou ali aqueles fluidos perispirituais dele, né? É como que esse Kardec tivesse mergulhado naqueles fluidos, como se ele tivesse entrado numa coluna de fumaça. Tá certo? Comentários aí? Algumas discordam de alguma coisa? Tá claro? Então, continuemos para a 19. Suponhamos que neste mundo vós pudesseis tornar... Neste momento. Ai, perdão, nossa. Como é que foi o mundo? Suponhamos que neste momento vos pudesseis tornar visível aos olhos da Assembleia. Que efeito produziriam nossos dois corpos, assim, um dentro do outro? O efeito que vós mesmos imaginais naturalmente. Todo o vosso lado esquerdo seria menos visível que o lado direito. Estaria no nevoeiro, no vapor do perispírito. O mesmo se daria no lado direito do médium. Suponhamos agora que vos pudesseis tornar não só visível, mas tangível, como acontece por vezes. Isso seria possível conservando a situação em que estamos? Forçosamente eu mudaria um pouco de lugar. Eu me construiria ao vosso lado. Há pouco, quando falei apenas da visibilidade, dissestes que estarias entre mim e o médium, o que indica teríeis mudado de lugar. Agora, para a tangibilidade, parece que vos afastaríeis ainda mais. Não seria possível tomardes as duas aparências, conservando nossa primeira posição, eu ficando mergulhado em vós? Não, absolutamente, pois respondo à pergunta. Eu me reconstruiria ao lado. Não me posso solidificar naquela posição. Não posso aí ficar, a não ser que fique fluídico. Observação. Desta explicação ressalta grave ensinamento. No estado normal, isto é, fluídico e invisível, o perispírito é perfeitamente penetrável à matéria sólida. No estado de visibilidade, já há um começo de condensação, que o torna menos penetrável. No estado de tangibilidade,
a condensação é completa e a penetrabilidade desaparece. Uau! Bacana, né? Muito bacana. Vamos lá, vamos rever aqui, vamos ver passo a passo o que esse cara está falando aqui. Primeira coisa que ele faz a pergunta, né? Suponhamos que você pudesse se tornar visível. Então é a aparição. Visível é diferente de tangível, né? É só visível. O que ia acontecer ali? Né? E aí ele vai dizer, olha, naturalmente, todo o seu lado esquerdo ficaria como que no nevoeiro, assim como o lado direito do médium. Então o que acontece? Ele estava ali. Então se ele tivesse que se tornar visível, né, depois Kardec vai explicar, ele chegaria um pouquinho para cá, ele se tornaria visível aqui, e ele é como se ele estivesse sobrepondo a imagem de Kardec, metade da imagem de Kardec e metade da imagem do médium. Isso nós vimos no fenômeno de transfiguração, que nós estudamos lá no perispírito, lembra? Não é? Que acontece muitas vezes na transfiguração? O perispírito vai, ele se tangibiliza, ele se tangibiliza não, ele se torna visível na frente do nosso perispírito. Por isso que parece que mudou. Eu ia falar isso, Mário, assim, algumas comunicações do Divaldo, não é uma transfiguração completa, mas a gente vai percebendo traços de uma pessoa mais idosa, assim. Porque o Divaldo é idoso, mas ele tem uma aparência bem jovial até, eu acho, né? E quando ele era mais novo, a gente via isso até melhor. E engraçado que hoje, com os recursos da tecnologia, às vezes as pessoas fazem isso. Pega uma criança e vai sobrepondo a imagem até a pessoa ficar envelhecida. Seria mais ou menos isso, né, Mário? É Exatamente. Bem interessante, né? Veja que interessante, né, Marlene? A tecnologia conseguiu fazer o que os espíritos já fazem há muito tempo, né? Manipulando essas feições da pessoa. A gente vê que essa história da transfiguração, que a gente está usando o exemplo aqui agora, ela se dá de duas maneiras, a gente lembra, né? Ela pode fazer desse jeito, que é o perispírito fazer essa modificação do mesmo jeito que o software faz com a gente, pega ali e ele vai mudando, né? Ou então ele pode fazer uma modificação na musculatura, né? Mas quando faz da musculatura, você não tem essa. Você vai mudar a feição, né? As pessoas vão identificar aquela outra pessoa, mas não é da mesma maneira como quando se faz essa. Se torna visível. Quando ele se torna visível, você está vendo a pessoa. Vocês lembram do exemplo de uma menina, se não me engano, que se transformava no irmão mais velho? Lembra do exemplo que a gente estudou da transfiguração? Lembro, falou, olha, sim. né? E aí eles ainda até colocaram o seguinte, que olha, tudo bem, ela poderia até mudar as feições através da contração muscular e parecer o irmão, mas eles pesaram ela e ela estava mais pesada e ela tinha uma força maior quando ela estava desse jeito. Então, a menina era frágilzinha, quando ela estava transfigurada no irmão, ela tinha uma força maior. Então, quer dizer, é esse encapar, né? Como se o perispírito estivesse aqui materializando, e ele deu o exemplo aqui, como se fosse um nevoeiro, né? Como se tivesse um nevoeiro. Então, a feição de Kardec ficaria em segundo plano e a feição do espírito ficaria em primeiro plano. Olha que legal. Então, ele poderia se tornar visível, ele iria chegar para o lado para poder fazer isso, porque também não deixa de ser um processo de tangibilidade do perispírito, né? E aí, na sequência, ele pergunta se ele tivesse se tornado tangível. A primeira é, se você se tornar visível, vai acontecer isso. E se tornar tangível, ele fala, aí eu teria que me afastar um pouco. Né? E por quê? Porque é a questão da física. A física explica para a gente que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E para ele se tornar tangível, ele está se tornando material. É um fenômeno de efeito físico que materializa o perispírito. Então não dá para você ter essa sobreposição mais. Então, enquanto o espírito ali, ele poderia estar sobrepondo, normal, é como se ele tivesse mergulhado. Se ele se tornar visível, ele vai atrapalhar o que a gente está vendo do médium e de Kardec. Agora, se ele se tornar tangível, ele tem que sair do lugar. Não dá para ele se tornar tangível ali, né, com Kardec ocupando aquele lugar. Então, isso é extremamente interessante e ele vai mostrar ali, né, que é essa questão que ele não pode ali se solidificar, né, a não ser que ele se afaste. Ele só pode ficar naquela situação se ele ficar no estado fluídico. Certo? Então é extremamente didático, né? Muito bacana. Isso aqui tinha que ser estudado forçosamente junto com o livro dos médiuns, né? Para todo aquele que queira conhecer os fenômenos.
essa comunicação. Eu nunca tinha prestado atenção nela, eu já li ela umas 2 ou 3 vezes, mas eu não tinha parado, igual a gente faz aqui. Nossa, ela é interessantíssima, viu? Essa comunicação, né? Esse É esquema. riquíssima, né? É, Em detalhes, né? é, E é interessante como Kardec consegue, a partir dessa oportunidade que ele teve, criar um evento prático, né, e extrair desse evento esses ensinamentos, com a didática que ele tinha, né, de fazer a pergunta certa, né, de fazer essa pergunta da visibilidade, da tangibilidade, né, porque muitos poderiam passar batido nisso, né, misturando as duas coisas, e são coisas distintas, né? Então, ele tem esse cuidado de separar essas coisas para que a gente possa entender os 3 estados. O estado fluídico do perispírito, que a gente pode estar ali ocupando o mesmo espaço no tempo, né? O estado visível dele, que é essa tangibilidade relativa ali, que vai ocultar aquele que está por trás, e a tangibilidade mesmo, em que não tem jeito de estar no mesmo lugar, porque os dois são matéria como nós conhecemos. Né? Então, ele vai tangibilizar, a matéria é igual, tanto é que a gente usa o exemplo que usamos anteriormente. Você pode tocar, você pode pôr a mão, você pode pesar. Né? Eles faziam muito essa experiência de pesar as aparições. Né? E eles viam essa diferença de peso, né? do indivíduo na hora que ele estava ali materializado. Algum complemento? Mário, eu acho incrível, assim, como o Kardec, eu acho que você falou bem isso, ele aproveitava essas oportunidades, é pura ciência, né? Ele extrai dessas oportunidades, ele aproveita para consolidar conceitos, né? Que depois vão ser usados em vários momentos, né? No livro dos médiuns, livro dos espíritos. Então, esses momentos, eles são preciosos, né? Eu acho que Kardec valoriza esses momentos de uma maneira única. Né? Ele fala, é agora que eu vou aproveitar para, né, consolidar esse conceito. E ele faz isso brilhantemente, eu fico encantada. Eu acho que um caso como esse, olha quanta coisa a gente está aprendendo desde a semana passada, né? Um encanto. Adoro. Exatamente. E assim, é interessante como ele testava, né? Ele trazia para o mundo prático. E aí, às vezes, você fala, não, mas o Espiritismo não é uma ciência. É o que você falou, isso é uma forma de fazer ciência. Ele estava testando. Né? Ele estava testando. A grande dificuldade de se aceitar a doutrina espírita como a ciência é que esse experimento dele, você não pode ficar repetindo ele em laboratório toda hora, porque você depende do espírito, você depende das condições, né? Você depende do grau de elevação do espírito que respondeu. Então não dá para você ficar repetindo esse tipo de experimento, né? Mas igual ele levantou e sentou na cadeira ali, né? Então, quer dizer, era um espírito que conhecia da doutrina espírita, era um espírito que provavelmente conhecia do modus operandi de Kardec, né? Porque ele ia fazer isso com qualquer espírito, né? Será que ele ia fazer isso? Ainda mais pensando no século XIX, que eles eram assim bem mais conservadores nos seus costumes, né? na questão, eles eram mais formais, essa era a palavra que eu estava procurando, né? Então, será que ele ia fazer isso com qualquer um? Você ia sentar ali, né? Como é que ele ia ser interpretado por esse espírito? Então, ali ele tinha todas as condições, né? Era uma pessoa que já conhecia da doutrina espírita, que já sabia desse método. Então, essa é a dificuldade, mas ele está sempre fazendo isso. Né? Ele fazia isso com os médiuns de efeitos físicos, ele catalogava isso. Então, ele não se prendia só naquilo que as pessoas falavam para ele. Isso foi desde o começo, né, Soraya? Você está comentando aí as mesas girantes. Ele ouviu falar, mas ele foi lá ver, né? Ele foi testar. Ele tinha esse cuidado, né, de ir lá e testar e entender se procedia. Né? A gente vê na biografia dele, em todas as referências do próprio livro, né, que ele chegava lá na reunião e ficava olhando embaixo da mesa, ele ficava procurando, né, se ele achava algum cabo, alguma roldana, alguma coisa que pudesse estar sendo usada ali para um tipo de ilusionismo. E interessante, porque Kardec foi contador, vocês lembram? Ele foi contador do teatro lá, né, no filme. É importante resgatar isso aqui. Lá no filme, vocês lembram que ele foi contador do teatro e que tinha um ilusionista lá que fazia essas questões de levitação, tudo, através dos mecanismos normais, né, do ilusionismo. Então, tinha o Rodin lá na época deles, que era um dos maiores ilusionistas, e Kardec conhecia os truques.
Então, quando ele foi se aproximando das mesas girantes, ele falou, já sei tudo aqui, esse macete. Né? Então, ele procurava isso o tempo inteiro, com esse espírito, né, de cientista, com esse espírito muito sério, né, de não se deixar enganar, de não se deixar levar por charlatanismo. Em certa altura, ele fala aqui na revista, né, que eles podem ter sido enganados em algum momento, ele pode ter sido enganado, mas foi de boa fé. Né? Tanto ele quanto as pessoas que ali estavam. Então, pode, por exemplo, algum espírito ter passado alguma informação equivocada, e eles podem até ter acreditado naquele espírito em determinado momento, mas que foi tudo de boa fé. E o interessante é que ele, a partir do momento em que ele tinha esse método de interrogar várias vezes sobre a mesma coisa e de maneira diferente, ficava mais difícil dele ser manipulado, dele ser fascinado, dele ser induzido ao erro. Porque mesmo que ele fosse naquele momento, dali a pouco ele descobria, né? Porque dali a pouco começava a não bater. Por isso que ele criou o Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, para poder fazer essa checagem e poder compreender ali esses ensinamentos e esses conceitos, como ele vai fazer aqui agora. Ok? É um espírito investigativo, né, Mário? E que não se trai, ele não se deslumbra, né? Ele não se trai em princípios. Então, eu acho que é isso que é bonito nesse trabalho. Ele não, ele se mantém firme ali e persistente, né? Então, assim, ele persiste, ele se mantém e ele não trai os seus princípios. É isso que eu acho mais bonito nesse trabalho. Por isso que ele teve tanto auxílio, né, da espiritualidade. Eu acho fantástico. E ele tinha assim uma humildade enorme, né, intelectual, porque ele era uma pessoa assim famosa, tinha escrito vários livros, falava várias línguas. Então, normalmente a gente tem a tendência de ser arrogante, né? No meio acadêmico você sabe disso, Soraya, a arrogância e o ego predomina ali, né? Cada um mais alto que o outro. E ele não tinha isso, ele não tinha compromisso com aquilo que ele escrevia, com aquilo que ele falava. O compromisso dele era com a verdade. É isso aí. Então, ele não se deixava atrair, né, ele não se envolvia com a vaidade, com nada, ele seguia em frente mesmo. Eu acho que isso é fantástico. E mais de uma vez, algumas vezes ele falou, estávamos errados com relação a esse conceito, estávamos errados com relação a esse experimento. Né? A reencarnação foi isso. Né? Ele fala que ele tinha um sistema diferente no início da codificação, que não era a reencarnação. Ele tinha um outro sistema para comprovar a evolução do espírito. E aí os espíritos começaram a falar para ele em reencarnação, ele começou a investigar, as coisas foram ficando mais claras, e por fim ele trocou o sistema que ele tinha e ele adotou a reencarnação. Foi meio no começo, mas ele tem, né, o cuidado de falar sobre isso na Revista Espírita, quando ele está falando, não, no Livro dos Espíritos, lá na Pluralidade das Existências, a Pluralidade das Existências. Ele vai falar sobre isso, que ele não tinha, não era um critério já preconcebido dele. Muito pelo contrário, ele não aceitava, ele tinha um sistema diferente para poder tratar da evolução espiritual. E aí começa a surgir a reencarnação, começam a vir esses conceitos, começa a se mostrar tão claramente, ele não tem problema nenhum em adaptar, em trocar e dizer, não, a verdade está por aqui. Né? Porque, na verdade, a verdade ela vem sendo construída. Né? A gente vai construindo, porque não tem jeito da gente dar salto em conhecimento. Então, não tem jeito da gente estudar esses conceitos aqui se a gente não tiver uma base. Né? Pensa assim, alguém que cai de paraquedas na nossa reunião aqui agora, a gente está falando um monte de coisa a respeito de visibilidade, de tangibilidade de perispírito, né? Que uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, vai ficar difícil dela acompanhar o que a gente está falando. Né? Porque a gente não está aqui toda hora passando o conceito desde o começo. Então, você vai construindo. Ele chegou aqui nessa história de ser tangível, de ser visível, porque ele já tinha o conhecimento do perispírito, de como funcionava. Né? Você vê que aqui eles não estão discutindo em nenhum momento o fenômeno em si. Né? Por que acontece de você ficar tangível? Ninguém discutiu isso, eles já sabiam. Né? Ele quer saber agora a ocupação do espaço de um espírito que se tornou tangível. Né? Então, quer dizer, esse conhecimento ele é construído. E por isso que ele não tinha problema em chegar em determinado ponto e falar, opa, agora eu enxerguei que existe a reencarnação. Opa, agora eu enxerguei que existe a possessão, lembra? Que a possessão era outro, que ele falou também. Lá, não há possessos. Escreveu isso no Livro dos Médiuns. Depois ele vai lá e corrige. Ele fala, estávamos errados, né? Depois que ele viu lá aquele caso lá da senhorita Julie,
ele vai ver que há possessão. E ele não tem problema em falar, estávamos errados. E o outro caso interessante que ele se corrige também é aquele do espelho mágico lá da água, né? Ele tinha um copo com água lá e tinha um fenômeno que se produzia. Então ele achava que aquela água, aquela questão física da água, era o que fazia a manifestação. Depois ele se corrige, ele vai lá na frente e dizer, olha, não tem nada a ver. A questão da água ali podia ser outro mecanismo, podia ser outro instrumento para fazer aquela manifestação. Então ele demonstrava sempre esse espírito científico que você colocou aí, Soraya, né? Sempre esse cuidado de checar as coisas, né? O compromisso com a verdade. Ele se coloca, na verdade, desde o começo da trajetória dele, tanto que ele muda de nome, ele se coloca como um mero intermediário. Isso aqui é muito bacana. Ele não atribui a obra a ele mesmo em nenhum momento. Por isso que ele ficava tão confortável também em mudar e não tinha problema nenhum, né? Eu mudo aqui e segue a vida, né? Ok? Vamos fechando aqui essa comunicação, está faltando só um pouquinho. Vamos lá. Credes que um dia a ciência chegue a submeter o perispírito à apreciação dos instrumentos, como faz com os outros fluidos? Perfeitamente. Não conheceis ainda senão a superfície da matéria, mas a finura, a essência da matéria, só conhecereis pouco a pouco. A eletricidade e o magnetismo são caminhos certos. Com que outro fluido conhecido tem analogia o perispírito? A luz, a eletricidade e o oxigênio. Há aqui uma pessoa que julga ter sido vosso camarada de colégio. Não a reconheceis? Não a vejo, não me lembro. É o senhor Lucien, de Montbrison, que esteve conosco no colégio de Lyon. Eu jamais pensaria em vos encontrar assim. Fiz sérios estudos na Terra, mas vos asseguro que meus estudos como espírito são ainda mais sérios. Obrigado 1000 vezes por vossa boa lembrança. Ele vai fechando aqui, aí Kardec pergunta aqui se algum dia a ciência vai estudar o perispírito, né? O espírito é enfático aqui em dizer que sim, perfeitamente. Nós tivemos um esboço disso lá com aquelas fotos Killian lá, né? Killian, como chamava? Por aí, né? Lá dos russos lá. Mesmo, né? É Killian, né, Marlene? Killian, né? E depois isso ficou meio em segundo plano, né? Aí agora que está começando de novo. Por que fica, às vezes, em segundo plano? É o que ele fala aqui, olha que legal, ó. Não conheceis ainda senão a superfície da matéria. Então, com os nossos conhecimentos atuais, chega num ponto que a gente não consegue avançar nesse tipo de estudo, né? Então, eles fizeram a foto Killian ali e tal, avançaram um pouco, mas não tem elementos para poder dar o próximo passo. Então, fotos Killian, ali a Soraya pesquisou, joia. Então, o que acontece? Chega ali, não tem como mais eu avançar nesse estudo. Então, foi o que o Espírito falou aqui, ó, você não conhecer senão a superfície. A partir do momento que a gente vai começar a desvendar novas possibilidades da matéria, e talvez a física quântica vai trazer esses conhecimentos, né, que a física quântica está só no começo, as pessoas estão só começando a entender a física quântica, o que vai acontecer? A partir do momento que a gente tiver mais conhecimentos dessas novas leis, dessas novas regras, talvez a gente crie novos instrumentos, novas formas de observar, e aí sim a gente vai voltar a observar a situação do perispírito. Então precisa agora de avançar a ciência para que a material, nossa, convencional, para que a gente possa dar o próximo passo. Pelo menos eu penso assim. Aí ele fala aqui do comparação de um fluido conhecido com o perispírito, para uma analogia, e ele dá aqui 3, né? Ele fala, ó, a luz, você pode comparar a luz, a eletricidade e o oxigênio, né? Que são coisas que estão aí, mas que a gente não consegue mensurar, né? Você não consegue medir, pesar o oxigênio, a luz. Hoje a gente já tem, talvez, elementos até para poder avançar um pouco mais, né? Nesses fluidos aqui, né? Da luz, da eletricidade e do oxigênio. Então, à medida em que a gente for avançando no conhecimento desses 3 aqui, por exemplo, a gente vai poder avançar também para o perispírito, né? Não temos aqui conhecimento e nem equipamentos suficientes para poder medir isso. E aí depois aqui, a 24 e a 25, eles vão falar de um amigo deles em vida que estava lá, perguntam para ele se ele se lembrava da pessoa, e o espírito vai dizer que não se lembrava.
e aí eles vão identificar que é o Lucien B lá, que teria estudado com ele no colégio de Lyon, e aí o espírito fala, não esperava te encontrar assim, né? Então é interessante também que o espírito não... É um teste bacana, né? Porque vai testar, talvez, assim, o quão o espírito tem de conhecimento a mais do que a gente, né? Porque é normal, uma pessoa que estudou com a gente lá atrás, tem pessoas que você reconhece, tem pessoas que você não reconhece, né? Então tem gente que você bate o olho na rua e fala, nossa, eu estudei com essa pessoa. Ou Baileninha, que foi a professora de muitos alunos, esse aqui foi meu aluno. Mas tem vários que você não se lembra mais, né? Porque às vezes não teve nenhum evento que marcasse, né? Às vezes porque a pessoa se modificou fisicamente. Então aqui ele vai perguntar para o espírito, até talvez também com esse espírito de investigativo de Kardec, para saber o seguinte, será que em espírito a pessoa vai reconhecer a outra mais facilmente? Pode ser por aí, né? Ou pode ser simplesmente para perguntar se conhecia o sujeito lá. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele não reconheceu o cidadão e ele vai falar, né, como ele mencionou que estudou com ele vai dizer que tinha feito estudos sérios aqui enquanto encarnado, mas que ele estaria fazendo estudos muito mais sérios agora desencarnado. Então, quando ele fala lá, asseguro que meus estudos como espírito são ainda mais sérios. Então, isso aqui é muito interessante. Você vê esse espírito mencionando isso, depois a gente tem lá o Dr. Morey, né, que era também, que participava da Sociedade Espírita de Paris, ele vai aparecer um pouco mais à frente na revista, e depois ele vai desencarnar e eles vão evocá-lo também muito próximo, ele vai fazer um trabalho, nós estudamos o caso do Dr. Morey, quando a gente estava estudando o perispírito, que ele vai lá e ele faz uma intervenção na senhora G, na médium lá, lembra? Que ele cura o braço dela, né, que eles estavam até girava o braço lá naquele fenômeno de efeito físico, e ele vai falar, o Dr. Morey, naquela oportunidade também, que ele estava ali estudando, pesquisando. Então, isso também é recorrente nos espíritos, né? Esse trabalho de pesquisa, de estudo, de preparação intelectual deles ali. É bacana, porque é uma atividade muito frequente nos espíritos a questão de estudar no plano espiritual. Ok? Aqui termina essa evocação, que eu achei muito bacana. Algum comentário? Se não, podemos começar a próxima. Vamos começando aqui. A próxima é de junho de 61 ainda, Marquês de São Paulo. Marquês de São Paulo. É um erro supor que não há nada a ganhar nas conversas com os espíritos de homens vulgares e que homens ilustres são os únicos que podem oferecer ensinos proveitosos. Entre eles, certamente, há muitos insignificantes, mas por vezes também, daqueles de que menos se espera, saem revelações de grande importância para o observador sério. Há, aliás, um ponto que nos interessa muitíssimo, porque nos toca mais de perto, a passagem, a transição da vida atual à vida futura. Passagem tão temida que só o Espiritismo pode fazer-nos encarar sem pavor e que só podemos conhecer estudando os casos atuais, ou seja, sobre aqueles que acabam de transpô-la, quer sejam ilustres ou não. Evocação. A pedido de sua irmã, falecido em 1860, o Marquês de São Paulo, evocado a pedido de sua irmã, membro da sociedade, a 16 de maio de 1861. Evocação. Eis-me aqui. A senhora vossa irmã me pediu para vos evocar, embora ela seja médium, pois ainda não se acha bem desenvolvida para sentir-se segura. Tentarei responder do melhor modo possível. Inicialmente, ela deseja saber se sois feliz. Ainda estou errante e este estado transitório nunca traz felicidade nem castigo absolutos. Levastes muito tempo para vos reconhecerdes? Fiquei muito tempo em perturbação, da qual só saí para abençoar a piedade dos que não me esqueciam e oravam por mim. Podeis avaliar o tempo dessa perturbação? Não.
Muito bem. Vamos dar uma paradinha aqui, para a gente poder começar aqui a contextualizar essa evocação desse Marquês de São Paulo. Primeira coisa que Kardec vai colocar aqui, antes de fazer a própria evocação, antes de começar o artigo propriamente dito, é falar sobre essa questão dos espíritos vulgares, né, de homens vulgares aqui. Essa questão de vulgar aqui que ele coloca não é o mesmo sentido que a gente usa para a palavra vulgar hoje. A gente pensa numa pessoa vulgar, uma pessoa... Fugiu aqui, como é que nós podemos classificar uma pessoa vulgar? Me ajuda aí, Marlene. Pessoa sem princípios, né? Sem moral. Agora, ele vulgar é no sentido de comum, seria, não é? Comum, isso, é isso mesmo, isso. Obrigado, Marininha. Eu tomei o remédio antes aqui, fica faltando, o tique e o teco não funciona. Falta a palavra, é muito engraçado. Mas o que acontece, então? Esse vulgar dele é de comum, é espírito de pessoas comuns. Porque quando ele começa a fazer a palestra familiar de Além Túmulo, que ele coloca ela na Revista Espírita, na primeira vez que ele vai fazer, ele faz essa justificativa, né, que ele tinha aprendido muito com a evocação desses espíritos vulgares. Porque aí ele vai justificar aqui, né, que a gente tende a imaginar que você vai aprender com os sábios, com os mais evoluídos, mas você aprende muito com as pessoas comuns também. E isso na nossa vida é a mesma coisa, né? Às vezes você está conversando com uma pessoa simples, uma pessoa que não, você fala assim, ela não tem uma importância, uma relevância, e ela te passa ensinamentos que você fala, nossa senhora, né? Você aprende às vezes muito mais que se você estivesse ouvindo uma pessoa que tenha uma pessoa eminente, uma pessoa intelectual, enfim, o que seja. Né? Aí ele vai falar do ponto de interesse, né? Qual é o ponto de interesse que ele tinha, sobretudo quando ele conversava com esses espíritos comuns aqui. Né? O primeiro ponto de interesse ali era a questão da passagem, da transição. Então ele vinha fazendo sempre essa correlação. Como é que você passou? Como é que foi o seu desencarne? Como é que você acordou no plano espiritual? O que é que você está fazendo aí no plano espiritual? Era uma entrevista. E ele repete essas perguntas em centenas de evocações, que estão aqui nos 12 anos da Revista Espírita. Então ele vai trazer essa situação aqui, e aqui ele já faz até uma ressalva. Ele vai falar sobre o espiritismo aqui, né, que ele percebe que dentro dessas evocações, aqueles que tinham conceitos espiritualistas, não precisa ser nem espírita, eles têm uma passagem mais tranquila, que faz a diferença, porque eles encaram a morte, eles encaram o despertar sem pavor. Isso é fácil da gente perceber, nós que estamos acostumados a tratar de questões espiritualistas e espíritas, é fácil para nós, mas para quem não é tão simples assim. Um materialista, que ele pensa que acabou, pensa, essa pessoa que está chegando, né, perto da morte ali, é um desespero, porque é a finitude, ele não quer o fim. Então ele morre assustado, ele morre muitas vezes assim, apavorado com aquilo. E ele desperta apavorado no plano espiritual. Isso faz com que a perturbação dele seja mais longa ainda. Então ele vai fazer essa introdução aqui falando, né, do aprendizado que se tem desses espíritos comuns, do ponto de interesse que era essa passagem que eles estavam fazendo ali, né, e que no fundo o objetivo era que as pessoas pudessem entender esse processo para que não passassem por ele de maneira desesperada, de maneira ali pavorosa, né? Encarando com pavor. Faz a evocação ali, esse espírito desencarnou em 60 e ele evoca em 61, então deve ter dado aí alguma coisa próximo de um ano aí, ele não fala quando ele desencarnou o mês, né? Só fala que foi de 60 para 61. Começa perguntando se ele era feliz, e aqui é interessante, a gente vai explorar isso aqui a semana que vem, né? Que ele vai falar, olha, ainda estou errante e em estado transitório, e este estado transitório nunca traz felicidade nem castigo absoluto. Então é interessante essa resposta desse espírito, e Kardec guarda essa resposta e depois ele vai explorar ela um pouco mais. Né? Por quê? Porque ele tinha ouvido de vários espíritos errantes, ou seja, que estão na erraticidade, que eles eram felizes. Inclusive, uma grande parte deles fala que é mais feliz do que quando estava encarnado. Né? Sobretudo aqueles que cumpriram a sua missão aqui. Então ele desencarna, é uma felicidade enorme. E esse espírito diz o quê? Este estado transitório nunca traz felicidade nem castigo absoluto. Então é uma resposta interessante, intrigante, que a gente está só fazendo aqui, tipo cenas dos próximos capítulos, que aí na semana que vem a gente vai explorar ela. Não vou dar spoiler aqui não. Aí a 4, ele vai perguntar se esse espírito levou muito tempo para se reconhecer.
Então veja que vai repetindo. Essa pergunta aqui a gente já passou por ela um monte de vezes. Né? Então ele pergunta, levaste muito tempo para se reconhecer? E aí o espírito responde, fiquei muito tempo em perturbação. Essa palavra perturbação também é uma palavra recorrente, né, que os espíritos usavam muito, que é um estado muito comum, né? Eu estou perturbado. Não tem muitas palavras para você usar. Eles usam, essa palavra ficou institucionalizada, perturbação. Eu passei muito tempo perturbado ali, sem saber onde eu estava. Né? E ele dizia assim, ó, da qual só saía para abençoar a piedade dos que não me esqueciam e oravam por mim. Esse é outro ponto que a gente já frisou aqui nesse estudo, que a gente está começando. O tanto que a prece impacta o espírito. Então, é super importante essa questão de nós orarmos pelo espírito, né? Em qualquer situação que seja, depois de desencarnado, porque vai atingir. Veja ele estava em estado de perturbação, ele estava lá totalmente fora de si, e ele saía desse estado para poder, quando alguém o evocava em oração. Porque a evocação, a oração, ela é uma forma de evocação. Né? Você está elevando está conectando o seu pensamento com o pensamento do espírito. Então é uma forma de evocação. E quando você faz isso em prece, você está transmitindo para esse espírito toda essa sua vontade, fé, simpatia, amor, tudo isso você vai transferindo para esse espírito. E aí ele recebe do lado de lá, independentemente do estado que ele está, e é muito benéfico para ele. Né? Isso sempre é muito benéfico para esse espírito. Certo? Comentários? Ô Mário, esse roteiro que ele usa, ele já é um processo investigativo, né? Ele tem um roteiro, ele não chega batendo papo, é um roteiro mesmo, né? Então, quando ele repete essas perguntas, eu acho, assim, muito bacana, porque ele tinha um método, né? E aí ele repetia isso. E você olhar as mesmas perguntas, né, respondidas de maneiras tão diferentes, e aí a gente encontra pontos como a perturbação, né? Você vê que isso é um tipo até de ciência mesmo entre os encarnados, né? Que é a análise do discurso. Ele fazia uma análise do discurso dos seus entrevistados ali. Exatamente. É uma ciência qualitativa, né? Na verdade, é um método científico qualitativo, não é quantitativo, né? Qualitativo é esse, você avalia o conteúdo das respostas, ali, a qualidade daquilo que está sendo feito. O quantitativo é número, né? Quantas vezes aconteceu aquilo. Então, ele tinha esse método. Ele tinha os dois, né? Porque ele tinha o quantitativo, que era a quantidade de vezes que se respondia a mesma coisa. Mas ele fazia essa interpretação da qualidade daquilo que estava sendo perguntado. Inclusive, ele vai falar na Revista Espírita, lá em 59, que vai ser tema até do nosso programa de sábado, próximo agora, ele vai falar sobre a evocação e sobre as comunicações espontâneas, que existem os dois métodos. A Eunice até falou com a gente, acho que foi a Eunice que falou da semana passada, né, se o pessoal tinha abandonado o processo de evocação, acho que foi você mesmo, Eunice, que falou sobre isso, e a gente falou que hoje o método mais utilizado é, de fato, as comunicações espontâneas, que a gente não usa o critério que Kardec usava, né? Kardec gostava mais do critério das evocações, ele não era contra nenhum nem outro, nada disso, ele achava que as comunicações espontâneas também podiam ter seu lado positivo, e ele usava. Muitas vezes acontecia comunicação espontânea na Sociedade Espírita de Paris, nas reuniões deles ali. Mas Kardec gostava mais do método da evocação, justamente, aí ele vai justificar, né, nessa matéria, que a gente vai tratar sábado, ele vai justificar que no processo de evocação você consegue preparar aquilo que você vai fazer. Você prepara a abordagem para o espírito. E a gente ainda viu mais uma coisa que ele não vai falar lá, mas que nós já percebemos aqui também, que a espiritualidade também se prepara quando há o processo de evocação. Porque o processo começa antes. E quando ele começa a escrever as perguntas que ele vai fazer para o espírito, concorda que ele já está evocando? Lembra que o espírito já sabia, ele tinha sido chamado lá antes. Então, você prepara todo o ambiente para que esse espírito possa se manifestar. Então, Kardec gostava muito, primeiro, que era esse método que ele usava, né? Então, ele tinha esse método de fazer as perguntas, e muitas se repetiam, e ele tinha essa questão de fazer a evocação
porque já era toda uma preparação anterior ali para poder fazer essa entrevista com o espírito. Então, era toda uma metodologia que ele usava, né, um método de comparação das perguntas e respostas, que aí dá essa quantidade. Então, se eu pergunto 1000 vezes e me dá 950 vezes a mesma resposta, eu vou chegar à conclusão de que aquela resposta ela provavelmente a mais aceita. Né? Se ela é verdade ou não, eu não sei, porque pode estar todo mundo enganado. Né? O consenso nem sempre é garantia de verdade, né? Mas o consenso é garantia de que pelo menos todo mundo pensa de uma mesma forma. Certo? Mais algum comentário? Senão a gente vai encerrando aqui, já são 8 horas. E aí a semana que vem a gente retoma com a evocação aqui do Marquês de São Paulo, e aí a gente vai responder aquela pergunta dele, né? Por que ele está falando que o estado transitório nunca traz felicidade nem castigo? Tá joia? Certinho. Pessoal, boa noite, Boa então. noite. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.